Olá, meus amados irmãos que têm acompanhado os nossos estudos toda quarta-feira. Que Deus esteja te abençoando onde você estiver. Saiba que é uma enorme alegria compartilhar a palavra de Deus com você. Antes de nós começarmos o nosso estudo bíblico desta noite, eu sempre gosto de relembrar a nossa linha de raciocínio ou o assunto que nós estamos trabalhando ao longo das últimas semanas. Lembre-se que nós estamos dentro de uma série que diz respeito aos mandamentos coletivos do Senhor Jesus, ou seja, os mandamentos de mutualidade, aqueles mandamentos que exigem um comportamento do crente ligado ou fazendo parte de uma comunidade cristã. São aqueles mandamentos que você vê no Novo Testamento: aconselhai-vos, edificai-vos, sede servos. Toda vez que você vê o vos, ou a expressão uns aos outros, são indicativos de que existem princípios do cristianismo em que nós só podemos exercê-los, ou nós só podemos obedecer a estes princípios se nós estamos vivendo uma vida comunitária, ou seja, se nós temos comunhão com aqueles que estão ao nosso redor. Eu sempre enfatizo esse princípio, dos imperativos de mutualidade do Novo Testamento, porque infelizmente nós estamos num tempo em que as pessoas querem viver um cristianismo da individualidade. É claro que existem aspectos individuais da vida cristã, porém nós não conseguimos ou jamais conseguiremos viver um cristianismo pleno ou viver um evangelho pleno se nós não temos preocupações comunitárias ou uns para com os outros. Então lembre-se disso. Nós estamos dentro de um escopo maior ou de uma visão maior, que são os imperativos de mutualidade, as ordens de Jesus Cristo ou os mandamentos de Jesus Cristo que dizem respeito ao nosso relacionamento para com o próximo ou para com o outro. Isto posto, então, dentro desta série que nós estamos acompanhando, hoje eu quero conversar com você, ou quero refletir com você sobre o imperativo de nós orarmos uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Antes disso, então, eu quero ler com você o texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículos de 7 até o versículo de número 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, versículos de 7 a 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero orar por você, sua vida e sua família. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos ao Senhor e reconhecemos e dizemos o quanto que nós precisamos de Ti para compreender as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Cuida de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós e desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei. A todos que acompanham este estudo, ó Pai, abençoe o lar de cada um, o casamento de cada um, a vida de cada um, ó Pai, seja jovens, adultos ou idosos, mas todos nós dependemos de aprender a Tua palavra para crescermos. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que nós leremos, então, a carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 16. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, que fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse primeiro texto, então, eu quero chamar a sua atenção, como eu destaquei durante a leitura, para a ênfase nas expressões uns aos outros, ou uns com os outros. Isso é extremamente importante. O segundo versículo que eu quero ler com você nesta noite, então, está em Tiago capítulo 5,
versículo 16, que vai tratar então desse imperativo de nós orarmos uns pelos outros. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meu irmão e minha irmã, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: por que orar? Antes de nós pensarmos na oração para com os outros ou uns para com os outros, nós temos que pensar na motivação ou o que leva o nosso coração a orar. Isto é tremendamente importante. Por que que é importante? Porque, via de regra, a nossa motivação para orar está acompanhada de um pedido, ou da compreensão, ou da concepção, ou do desejo de mudar a vontade de Deus. A questão é que nós não oramos para mudar a vontade de Deus. Nós não oramos para informar a Deus aquilo que nós estamos passando, porque Deus, na sua onisciência, conhece todas as coisas. E aí você já me pergunta de cara: pastor, então, se Deus sabe todas as coisas, por que orar? Grave esta primeira lição. Nós oramos não para mudar Deus. Nós não oramos não para informar Deus. Nós oramos para que nós sejamos mudados dentro da nossa vida cristã. A oração não muda Deus. A oração muda o orador ou o autor da oração. A oração, ela deve ser feita não porque Deus vai passar a saber o que nós estamos sofrendo quando nós orarmos, mas é porque Deus sabe ou vê em nós uma atitude por meio da oração de reconhecimento de nossa dependência de Deus. Pense nisso, meu amado irmão e minha amada irmã, como primeiro princípio desta noite. Você ora não é para informar Deus, você não ora para convencer a Deus, você não ora para mudar a vontade de Deus. Você ora porque você é quem muda quando ora e porque Deus estabeleceu que é por meio da oração é uma das maneiras de você demonstrar a sua dependência dele. E a nossa oração, então, ela tem diversos aspectos, ou diversas facetas. Ela pode ser uma oração de confissão de pecados, pode ser uma oração de ação de graças, ou seja, de agradecimento, de súplicas, pode ser uma oração de intercessão por outras pessoas ou em favor de terceiros. Então, veja bem, hoje eu quero tratar um dos aspectos da oração. Nós não vamos tratar de oração do ponto de vista exaustivo, mas nós vamos tratar de alguns aspectos da oração. E qual é o primeiro aspecto, ou qual é o aspecto que nós vamos tratar nesta noite? É o aspecto da oração de intercessão. A intercessão mútua, quando eu oro pelo outro, quando a causa da minha oração não é o meu bem próprio, mas quando a motivação da minha oração é o bem do outro. Como nós já dissemos, existem orações de intercessão, existem orações em que eu suplico ao Senhor por mim, existem orações em que eu confesso os meus pecados, que peço perdão, mas hoje, em específico, nós vamos tratar então da oração de intercessão pelo outro, da oração que busca o bem do outro, da oração que expressa o meu amor pelo outro. Então, esse é o aspecto da oração que nós trataremos hoje, a oração de intercessão pelo outro ou pelo meu irmão. A primeira questão, então, como eu disse a vocês, o primeiro princípio ou a primeira razão para nós orarmos é porque quando oramos nós mostramos dependência de Deus e que nós é quem somos alterados ou transformados à medida que nós oramos. Mas uma segunda razão pela qual nós devemos orar, então, é porque, antes de mais nada, é uma ordem bíblica. O texto que nós lemos de Tiago, capítulo 5, versículo 16, deixa isso bem claro. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, antes de mais nada, grave isso, ou pense nisso, reflita nisso. Por que eu oro? Porque é a ordem divina.
orai uns pelos outros. Além da ordem que Jesus, por exemplo, nos deixa de nós orarmos ao Pai, intercedermos, orarmos sem cessar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e teu Pai te vê em secreto. Essa é a oração individual, essa é a oração pessoal, mas existe uma ordem de uma oração coletiva, ou de uma oração de mutualidade, uma oração que expressa a minha preocupação para com o outro. Orai uns pelos outros. Então é uma ordem bíblica. Se em primeira instância, então, eu oro porque eu demonstro dependência e a minha vida que é alterada quando eu oro, a segunda razão é porque ao orar com ou sem vontade, lembre-se disso, eu estou cumprindo um mandamento bíblico. Uma terceira razão pela qual você deve orar é porque, sendo nós cristãos, e sendo o nosso objetivo, de santificação, de tornarmos-nos cada dia mais semelhantes a Cristo, ora, Cristo era alguém que tinha uma vida de oração. Cristo era alguém que tinha a prática da oração constantemente ao longo do seu ministério. Sendo Jesus, então, um intercessor, não apenas por si mesmo, mas Jesus, por exemplo, orou por Pedro, Jesus orou pelos seus discípulos. Ora, evidentemente, nós também devemos seguir o exemplo do Mestre e termos uma vida de oração. Chama a sua atenção, então, para a prática de Jesus, de orações por si mesmo, e a prática do Mestre de orações pelo outro, ou pelos outros também. Jesus intercedeu por Pedro, Jesus intercedeu pelos discípulos. O conhecido texto do Evangelho de João, capítulo de número 17, a conhecida oração sacerdotal de Jesus, em que ele intercede por ele, pelos discípulos e pelos que haveriam de crer. É uma demonstração clássica de que o conteúdo das nossas orações não deve ser apenas o próprio ventre. O próprio Senhor Jesus, na sua prática de oração, além de interceder por si mesmo, ele intercedia pelos seus. Ora, se o Mestre intercedia pelos seus, e sendo ele o nosso exemplo a ser seguido, por que nós abriríamos mão dessa prática, ou da prática da intercessão comunitária, ou da prática de orar pelo outro? Terceira, aliás, quarta razão pela qual nós devemos orar, é que quando nós oramos uns pelos outros, é um privilégio. É interessante quando a Bíblia, por exemplo, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando nós somos chamados de sacerdotes reais, somos sacerdócio real, ou seja, interceder pelo outro é um privilégio que Deus nos deu. É um exercício espiritual, é uma concessão de poder, digamos assim, pois a Bíblia diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Ora, é privilégio Deus dar a seus filhos o poder da oração. Mas podemos dizer sim que quando oramos, há poder em nossas orações. Não porque nós exalamos poder, mas porque quando nós oramos de acordo com a vontade do Pai, pela promessa que o Pai fez de cumprir tudo aquilo que for pedido de acordo com a vontade dele, ora, nós temos o poder de, em conformidade com a vontade do Pai, intercedermos pelos outros e trazer bênçãos sobre a vida das pessoas. Então, olhe para o privilégio de orar e de interceder pelo outro como uma bênção outorgada pelo Pai a você. Teria Deus todo o poder para intervir na vida das pessoas, atender ou não seus pedidos? Teria. Mas a oração foi o meio que ele deixou para que, ou um dos meios, que ele deixou para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos exercer a mutualidade cristã. Muito bem. Isto posto, então, quando você observa as 4 principais razões pelas quais nós devemos orar, ou seja, a primeira é que quando nós oramos, nós é que somos transformados e demonstramos dependência diante de Deus. A segunda razão é que nós oramos porque é uma ordem, orai uns pelos outros. A terceira razão é porque Jesus,
a razão da nossa existência, aquele que nós procuramos imitar, foi um homem de oração. Porque nós abriríamos razão, então, de seguir o exemplo de Jesus nesse aspecto. E a quarta razão pela qual nós oramos, recapitulando, é porque foi um privilégio que Deus nos concedeu. É uma arma que nós temos para abençoar não apenas a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Muito bem. Respondendo à primeira pergunta, então, por que devemos orar, com essas 4 razões enunciadas aí, eu quero olhar com você agora respondendo uma segunda pergunta. Quando nós devemos orar? Quando nós devemos orar? E uma primeira razão, ou um primeiro momento em que nós devemos orar, são nos momentos de provação. Nós devemos interceder quando nós olhamos que as pessoas estão sofrendo, quando o meu irmão do meu lado está passando por alguma provação. Jesus, por exemplo, intercedeu pela vida de Pedro, pois sabia que ele passaria por um sofrimento em virtude de ser um seguidor de Jesus. Então, um primeiro momento propício para nós orarmos, não apenas nesse momento, mas também neste momento, é quando nós e os nossos irmãos estão passando por provação. Uma segunda razão pela qual, um segundo momento pelo qual nós devemos orar, ou em que nós devemos orar, é quando nós estamos sendo perseguidos, ou quando a igreja está sendo perseguida. Talvez um grande exemplo está em Atos capítulo 12, versículo 5, é a igreja intercedendo pela vida de Pedro quando ele estava preso. Devemos fazer o mesmo quando vemos os nossos irmãos passando por situação semelhante. E não pense que é menor o número de pessoas que são perseguidas por causa do Evangelho. Você com certeza deve receber uma lista, dos países que mais exercem essa perseguição contra os crentes. Você com certeza recebe relatos de missionários que estão passando por situações extremamente constrangedoras por causa da perseguição exercida por alguns países, por alguns locais ou pelos inimigos do cristianismo. Portanto, é tempo da igreja orar por aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. Como é importante nós orarmos por aqueles que vivem em lugares hostis, anunciando as boas novas do Evangelho. Que tal você criar um momento de intercessão, uma lista de intercessão por aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho? Uma segunda ou terceira razão, um terceiro momento em que nós devemos orar com ênfase é quando nós queremos que a obra da evangelização aumente. Paulo pediu que os irmãos de Éfeso orassem para que ele tivesse intrepidez para evangelizar, ou seja, Paulo pedia que o avanço do Evangelho se desse por meio da intercessão dos irmãos, trazendo ou capacitando-o para o anúncio do Evangelho. Meus irmãos, se a igreja quer que o Evangelho avance, a primeira coisa que ela tem que fazer é dobrar os joelhos. É muito triste quando nós invertemos as nossas prioridades de evangelização. É muito triste quando nós achamos que podemos terceirizar a nossa evangelização por meio de literatura, por meio de oradores famosos, por meio de marketing, enfim, por meio de tantos instrumentos que talvez tenham o seu valor, mas jamais serão a principal arma para avanço da igreja em oração. A principal arma que capacita os pregadores a avançarem em ambiente hostil é a oração, os joelhos dobrados daqueles que os acompanham. Uma quarta razão, um quarto momento em que nós somos chamados a orar é pela unidade, ou quando acontece alguma divisão no meio do povo de Deus. Jesus orou para que todos os discípulos fossem um, ou seja, para que a igreja do Senhor fosse unida. Não são poucas as histórias ou os relatos que nós conhecemos de igrejas ou qualquer outra aglomeração de cristãos que passaram por momentos de divisão. E Jesus, ao contrário, orou não pela divisão do corpo de Cristo, mas pela união do corpo de Cristo. Meu amado irmão e minha amada irmã que me acompanha nesta noite, eu gostaria de chamá-lo ou conclamá-lo a orar pela unidade da sua igreja. Se porventura a igreja que você frequenta passa por um momento parecido, com um risco de divisão ou com momentos belicosos de discussão entre as pessoas, ore ao Senhor por unidade, ore por paz, ore por perdão, por reconciliação,
mas ore para que a igreja do Senhor permaneça una, fechada em seu... Não fechada, que não é um bom termo, né? Mas pensando concomitantemente para o bem dos povos. Toda igreja que corre o risco de divisão deve ter um grupo de intercessão para evitar esse mal que pode acontecer. Em tempos de decisões, em tempos em que nós temos coisas difíceis ou decisões difíceis a serem tomadas. Para tanto, eu quero ler com você Romanos capítulo 12, versículo 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós vamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se nós não orarmos e não tivermos comunhão com esse Deus que está conosco? Muito bem, eu acabei de citar 5 situações em que nós devemos orar, ou que nós somos chamados a orar, respondendo à pergunta: quando nós devemos orar? Quando estamos passando por provação, quando a igreja está sendo perseguida, quando queremos que o evangelho aumente ou avance, quando estamos passando pelo problema da divisão e quando temos decisões importantes a serem tomadas e queremos saber a vontade de Deus. Mas agora eu quero responder com você, e caminhando para a parte final do nosso estudo dessa noite, como nós devemos orar. A primeira característica da forma da nossa oração, ou do modo da nossa oração, é que a nossa oração deve ser persistente, deve ser continuamente. Nós devemos orar sem cessar pelos nossos irmãos. Nós vivemos numa época, meus irmãos, em que nós temos muita iniciativa e temos pouca acabativa, podemos dizer assim, das nossas ações. E isso inclui as nossas orações. Qual de nós nunca fez uma promessa ou um compromisso de orar tantas vezes ou tantas horas ao longo da semana, ou fez um momento fixo de intercessão e sequer fomos capazes de cumprir 1/3 ou 1/10 daquilo que nós nos comprometemos? Falta persistência, falta continuidade, mas é justamente isso que a Bíblia nos chama a fazermos. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Colossenses, orando por esta igreja, ele diz: também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. A intercessão de Paulo pela igreja em Colossos era contínua e persistente. Devemos orar também confiadamente. A oração não é uma aposta. Às vezes nós oramos com aquele aspecto como se fosse uma aposta na loteria, né? Você sabe que é altamente improvável de ganhar, mas vai que funciona. Infelizmente nós trazemos esse sentimento às nossas orações para com Deus também. Nós oramos do tipo: Deus não me ouve, mas vai que Ele resolva estar com os ouvidos abertos e os olhos atentos, né? Ou os olhos abertos e os ouvidos atentos às nossas orações. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós podemos orar confiadamente, que toda oração que estiver de acordo com a vontade de Deus, toda oração que busca a glória de Deus, ela será atendida sim. Então nós podemos orar confiadamente, porque nós, por meio da obra de Cristo e por meio da intercessão de Cristo e do Espírito, temos a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus. E o Tiago nos diz que nós devemos orar também com fé, em nada duvidando. Devemos orar em obediência, porque, como eu já disse, é uma ordem de Deus. Devemos orar humildemente. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Talvez o maior exemplo de oração humilde, de oração soberba, está no episódio do fariseu e do publicano. Ambos oravam, né? Um, abre aspas, se orgulhando da sua humildade, e outro humildemente dizendo: tem misericórdia de mim, porque sou pecador.
O problema de muitos crentes hoje, contemporâneos, é que eles abraçaram essa ideia de colocar Deus contra a parede, de exigir de Deus o cumprimento dos seus desejos e não preocupados em olhar para os desejos ou a vontade de Deus para a vida dele. Falta humildade na oração de muitos crentes que nós temos hoje. Meu amado irmão e minha amada irmã, todos nós sabemos que a vida de oração é essencial ao crente, mas hoje eu quero chamar a sua atenção de que, para que, além das nossas orações individuais, nós temos deveres de oração coletiva, de intercedermos uns para com os outros. Que tal você tomar essa iniciativa? Fazer um caderninho de oração pela sua igreja, criar uma campanha de oração por aqueles que são perseguidos. Ore pela unidade da sua igreja, se porventura ela esteja passando por um problema, por um momento difícil, um risco de divisão, uma troca de liderança ou algo parecido. Que Deus te abençoe. E evidentemente no estudo sobre oração, eu quero terminar orando pela sua vida e pela vida da igreja. Senhor nosso Deus, ao final deste estudo em que nós vimos o Teu exemplo e como o Senhor trabalha em nossas vidas por meio da oração, queremos primeiramente quebrantar o nosso coração, lembrando o quanto somos pecadores e o quanto dependemos do Senhor. Eu quero orar por todos que estão em casa me acompanhando, Deus. Ó Deus, cuida da saúde desses. Eu quero orar pela igreja perseguida, Senhor, pelos missionários que estão em tantos lugares, ó Pai, sofrendo privações. Ó Deus, ouve a nossa oração para o progresso do Evangelho. Abre as portas naqueles que estão em lugares hostis também. E aqueles que sofrem, ó Deus, que o Senhor esteja os abençoando, onde estiverem. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.